Como fazer uma planilha de CRM aqui no Excel para você poder controlar cada cliente, cada etapa, cada serviço, produto que você vende. Aqui no status a gente tem novo atendimento, em atendimento, negociação, fechado ou perdido. Mas além disso você ainda consegue controlar as próximas ações, escrever observações gerais, colocar datas para você saber quando que você deve fazer cada ação. E além disso temos aqui um planner para você poder ver aonde que está cada etapa do seu atendimento. Quem que está em novos atendimentos, quem que está em atendimento, em negociação, fechados e perdidos. O legal é que você consegue ver com precisão o nome do cliente, qual foi o serviço ou produto que ele teve interesse, o valor e a última data de atualização deste cliente, desse pedido, desse serviço. Então, pessoal, do zero, passo a passo, de forma 100% gratuita, nós, juntos, eu e você, vamos fazer essa planilha aqui. Porém, se você quiser baixar a planilha, quiser adquirir a planilha, literalmente a planilha que eu estou te mostrando aqui, você quer baixar a minha planilha, eu vou deixar o link na descrição para você poder adquirir essa planilha aqui, tá bom? Porém, é você que escolhe, porque a gente vai fazer juntos do zero. Beleza? Então vamos lá, começando agora. Para que possamos fazer o nosso CRM aqui no Excel, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar neste pequeno triângulo aqui de cima. Para quê? Para poder selecionar todas as linhas e todas as colunas aqui do Excel. Tudo bem, mas qual o objetivo de fazer isso? Eu vou deixar as linhas um pouquinho maiores. Assim fica mais fácil da gente inserir mais informações. Porque neste controle talvez a gente precise disso. Então na divisão de uma linha com a outra, exemplo 2 e 3, eu clico, seguro e arrasto para baixo. Eu vou deixar, pessoal, com o tamanho 30. Tá vendo que aparece ali em cima um cartãozinho me mostrando altura 27, altura 31. Vou deixar o meu mais ou menos em altura 30, que é uma altura que eu acho que fica bem interessante. Porém, se ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. O importante é ficar mais ou menos dentro dessa faixa. Agora que você fez isso, o que eu aconselho você fazer? Clica na primeira linha do Excel para selecionar tudo. E então, na página inicial, caixinha de cores, coloca uma cor que você quiser usar. Neste caso, eu vou ficar com uma cor verde. Acho que pode ser um verde... Não gostei, pessoal, de nenhum verde que tem aqui, para ser sincero. Então, vou clicar em mais cores. E nesse painel novo, que tem várias cores, eu posso clicar no personalizar. E eu mesmo posso criar uma cor que eu goste, que eu queira utilizar, por exemplo, pegar aqui um verde, ok, ficou bem mais bonito. E na linha 2 eu vou clicar nela e pintar de uma cor diferente, talvez aqui pegar um amarelo, ou eu posso pegar uma outra tonalidade de verde, E vou diminuir um pouco essa linha 2 para não ficar muito grande. Então na divisão de 2 com 3 eu clico, seguro e arrasto para cima. Clico, seguro e arrasto para cima. Pronto, é isso aí, para ficar uma linha bem fininha. Assim a gente conseguiu criar um cabeçalho mais personalizado. E se você quiser, você pode até colocar um nome aqui agora. No meu caso eu vou colocar CRM, excelente João, mas aí você pode colocar o nome da sua empresa, tá bom? Você pode fazer com a escrita que você quiser, com o texto que você quiser. Controle de clientes, atendimentos, status. Enter. Agora, na página inicial, vou aumentar bastante o tamanho dessa escrita, colocar de uma cor diferente, pode ser aqui uma cor bem clarinha, e uma fonte um pouquinho mais escura, para ficar mais fácil de ver o que está escrito. Depois que a gente criou esse cabeçalho personalizado, pessoal, está na hora da gente fazer a nossa tabela em si, onde a gente vai registrar cada atendimento, cada informação que a gente tiver. Para isso, eu vou começar aqui na linha 4 com uma informação muito importante. Eu vou colocar data inicial. Enter. Você está vendo que data inicial acabou ficando um pouco maior do que o tamanho da célula? Mas não tem problema, porque na divisão de uma coluna com a outra, a gente pode clicar, segurar e arrastar para a direita. Assim dá para aumentar um pouco o tamanho da coluna. Agora, na próxima coluna, eu vou colocar cliente, que é onde vamos colocar o nome do cliente. E então podemos ter o WhatsApp, para colocar o número de telefone dele, origem, para dizer se ele veio, como é que ele chegou, como é que ele conheceu a empresa e tudo mais. Bom, depois a gente continua colocando mais colunas. Vamos ficar com essas principais aqui, por enquanto. Depois a gente continua, vamos só preencher algumas informações. Então, digamos, data inicial, vou colocar a data de hoje, tá, pessoal? Enter. Nome do cliente, eu vou colocar João, Paulo, da Silva, Sauro, Enter. Só que aí você está vendo que o WhatsApp e a origem acabaram ficando ruins porque o nome ficou tão grande que acabou sobrepondo o WhatsApp e a origem. Então o que a gente vai fazer? Você também pode aumentar um pouco, pessoal, o tamanho dessa coluna B. Só que imagina, toda hora, nossa, eu vou ficar aumentando para a direita a coluna, daqui a pouco a última coluna vai estar lá no final, vai ficar muito ruim, vou ter que ficar indo para a esquerda, indo para a direita, indo para a esquerda, indo para a direita para ver toda a planilha. Então qual que é o meu conselho? Você pode clicar em toda essa linha 4 e linha 5, 4 e 5. Aqui em cima, em página inicial, você vem no alinhamento e centraliza tudo ao meio.
Depois disso, você ainda coloca quebrar texto automaticamente. Porque assim as informações, mesmo que você tenha uma coluna pequena, elas quebram de linha para você. Olha que legal que fica. Bem melhor, né? Mas aqui eu acho que eu vou manter o nome um pouco mais enxuto, só para não ficar muito grande mesmo. Só por isso, mas porém você pode usar um nome grande, porque você viu que ele quebra a informação. Aqui o WhatsApp eu vou colocar o número de telefone, exemplo, 000-0, né? Você vai colocar o número real aqui de telefone. Agora aqui em origem, você vai colocar como que o cliente chegou na empresa, como é que ele veio, e podemos ter várias opções nesse caso. Então é melhor criar uma lista para que a gente selecione a opção que faz sentido, ao invés de ficar toda hora digitando a mesma coisa. Então vou clicar nessa célula aqui da origem, vou vir aqui em cima em dados, e aqui à direita eu clico em validação de dados, e então, pessoal, ao invés de usar qualquer valor, eu troco e uso lista. E aqui dentro da lista, muita atenção, é onde você vai preencher a origem e as opções que você vai ter. Então, no meu caso, a primeira opção eu vou colocar como Instagram, ponto e vírgula. Ponto e vírgula serve para usarmos mais opções. Site, ponto e vírgula. Indicação, ponto e vírgula. Tráfego pago. Pronto, depois que eu escrevi as opções que eu quero, eu clico no OK, e agora estas opções já são em formato de lista. Assim fica bem mais fácil de eu poder selecionar uma opção que faz sentido. Inclusive a origem dá para diminuir um pouco o tamanho dessa coluna. Dá para deixar bem menorzinho, fica bem mais compacto, legal. Então vou deixar aqui esse cliente como sendo uma indicação. E essas primeiras informações, pessoal, essas primeiras colunas, posso inclusive colocar elas numa corzinha diferente. Como que a gente faz isso? Clicando aqui em cima, página inicial, e então clico na caixinha de cor, vou colocar, por exemplo, um azul mais escuro e a fonte na cor branca. Posso até aumentar aqui um pouco o tamanho da letra, para ficar mais fácil de ler, enfim. Agora essas informações aqui de baixo, eu vou colocar um azulzinho mais clarinho, talvez, enfim, a gente pode seguir ali um padrão, né? Ou pode deixar sem nada mesmo, eu talvez vou deixar aqui sem cores, melhor. Agora, continuando, nas próximas colunas, o que eu vou colocar? Eu vou ter produto / serviço, que esse cliente tem interesse, Enter. Já ficou bom, já quebrou em linha, né? Mas talvez eu precise de uma coluna maior, porque pode ser um nome bem grande isso daqui. Digamos que o cliente queira um serviço, um produto e tudo mais. Então aqui eu vou dizer que esse cliente quer um serviço, então vai ser um serviço de manutenção geral dos equipamentos ABC 123, Enter. Mesmo que você escreva um texto bem grande, você viu que interessante? O Excel ele quebra para você em 2 linhas. Agora, continuando, depois de produto e serviço, podemos ter um valor estimado, Enter, e aqui eu vou colocar o valor estimado desse produto ou serviço deste primeiro cliente aqui. Nesse caso, vou colocar R$15.000, Enter, e também vou deixar esse valor em dinheiro, reais do Brasil, em moeda, em dólar, a moeda que você precisa utilizar. Para isso, a gente clica na célula, vem aqui na página inicial, e aqui nesse símbolo de dinheiro, você coloca reais do Brasil. Pronto. Aí já fica na formatação correta. Na próxima coluna, pessoal, eu posso ter informações como status. O status é muito importante, porque ele que vai me dizer se este cliente aqui, ele é um cliente novo, é um cliente que já está em atendimento, é um cliente que ainda está em negociação, ou já fechei o pedido, ou perdi o pedido. Então, aqui nesse status também dá para a gente criar uma listinha igual essa daqui, ó, para ficar fácil da gente organizar as informações. Então eu clico no status, venho aqui em cima em dados, validação de dados, e aqui em configurações eu troco qualquer valor, coloco lista. E as opções que eu vou usar, pessoal, vão ser cliente novo, ponto e vírgula, em atendimento, ponto e vírgula, negociação, ponto e vírgula, fechado, ponto e vírgula, ou perdido, Enter. Agora, toda vez que eu clicar aqui no status, eu consigo selecionar uma das opções. Digamos que este aqui, no caso, esteja em atendimento ainda. Então, já seleciono essa opção por aqui. E, por fim, falta agora mais 3 colunas só para a gente colocar, que vão ser agora as colunas data do status atual. O que isso quer dizer, hein, pessoal? Data do status atual. É quando você mudou esse status. Quando que esse cliente ele deixou de ser novo e passou a ficar em atendimento? Quando que isso aconteceu para esse cliente? Ah, isso aconteceu na data do dia 9/7/2026. Então você coloca aqui essa data, esse status, porque depois pela data você consegue filtrar tudo que é do mês de janeiro, tudo que é do mês de fevereiro, tudo que é do dia 10 até o dia 14, e assim você consegue ver só períodos de datas. E fica mais fácil de você pegar coisa antiga, pegar coisa nova. Opa, por que esses clientes aqui foram atualizados só 30 dias atrás? Porque tá parado, então alguém precisa fazer alguma coisa. Por isso que essa data eu acredito que seja muito importante.
E para a gente finalizar essa parte, vamos selecionar tudo, o cabeçalho, e também colocar ali uma cor especial. Já usamos o azul, então para esse caso, acredito que eu vou usar aqui um azul mais claro, né, com uma outra tonalidade. Então a gente fez ali o azul escuro no começo, azul mais claro. E continuando agora aqui para a direita, pessoal, mas lembrando, cores, você usa a que você acha que fica melhor para a sua situação, para você, para sua empresa, enfim. Data do status atual e a próxima informação vou colocar como próxima ação e, na última coluna, observações gerais. Bom, deixa eu aumentar aqui essas próximas ações bastante e essa observação também. E como são campos de escrita, eu vou deixar eles com uma cor diferente. Já usamos um azul mais claro, vamos usar um azul um pouquinho mais claro ainda. Em próximas ações é onde eu vou escrever tudo que vai ser feito na próxima etapa desse cliente. O que deve ser feito? Então, digamos, enviar orçamento do serviço ABC 123 via WhatsApp do cliente até às 10 horas. Enter. Próxima ação. Isso aqui é a próxima ação. O que deve ser feito em seguida? E as observações gerais, você pode escrever coisas relacionadas ao cliente, ao pedido, a essa linha aqui. Coisas gerais. Exemplo. Cliente não atende ligação. Apenas enviar mensagens das 9 até às 14 horas. Enfim, dá pra gente escrever qualquer observação referente. É você que vai ter um feeling, digamos, uma percepção maior do que você deve colocar nestas colunas. Agora que a gente finalizou, pessoal, sim, já finalizou, tá pronto. Eu vou selecionar tudo, primeira e segunda linha. Venho aqui na página inicial, clico na borda e coloco todas as bordas para adicionar essas linhas, para dividir as informações. Além disso, vamos selecionar tudo de novo, primeira e segunda linha. E agora a gente vai ter que vir aqui em cima no inserir tabela. Sim, é muito importante essa etapa, pessoal, porque isso daqui vai nos ajudar muito na hora que a gente for fazer a organização dessas informações pela tabela dinâmica, que vai resumir. E assim a gente vai conseguir ver como se fosse um planner o que é novo, o que está em atendimento, o que foi perdido, o que está em andamento, etc. Sim, minha tabela tem cabeçalhos e clica no OK. Agora já temos uma tabela aqui no Excel. Algo que eu gosto de fazer, a tabela por padrão acaba colocando algumas cores, como pintou a linha de azul, por exemplo. Pode ser que você não goste disso, pode ser que você queira um layout igual você fez. Então você pode clicar na tabela e aqui em cima em design da tabela, você vai escolher outros tipos de layout. Tem cinza, tem layout aqui nenhum, amarelo, enfim, você pode escolher o layout aí que faz realmente sentido para você. Eu vou deixar esse nenhum. E como é que funciona a tabela, pessoal? A tabela, para começar, ela tem esses vários filtros. Os filtros você pode clicar neles e selecionar só a opção que você quer ver. Assim fica fácil de você visualizar por cliente, por data, etc, etc. E como é que você faz para inserir novas informações? Você simplesmente vem na última linha vazia. Então quer dizer que eu devo vir aqui no final? Não deve. Você deve, na última linha, na primeira linha vazia aqui, inserir a nova informação. Comece pela data inicial do atendimento, por exemplo. Vou colocar dia 8/7/2026. Enter. Automaticamente a tabela já cria para mim uma nova linha. E aí eu já posso escolher as informações do novo cliente, já posso colocar aqui o status dele, etc, 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 tá, pessoal? Eu vou inclusive fazer o seguinte, eu vou dar um pequeno pause no vídeo, vou preencher essa planilha com mais informações. Você não precisa necessariamente fazer isso. Porém, se você quiser, é algo muito válido. Eu acredito que seja muito importante você fazer isso, mas não é obrigatório. Por que eu vou preencher, e talvez você também deva fazer isso? Colocar mais informações nessa tabela. Porque agora a gente vai trabalhar com tabela dinâmica, que são as análises, o planner, para a gente ver o que está em andamento, o que é novo, o que está em negociação, o que está fechado, perdido, etc. Para a gente fazer esse painel visual, seria legal ter mais informações aqui na nossa tabela. Pronto, pessoal, acabei de colocar várias novas informações aqui nesse CRM. Olha que legal que ficou. Já ficou uma tabela bem grande com um monte de informação. Mas, nossa, professor, aí ficou muito confuso, tem muita coisa, eu não consigo entender nada do que está acontecendo. Não, vou te mostrar como você vai usar essa tabela quando ela estiver bem grande, igual a minha, eu tenho muitas informações. Você vai utilizar os filtros, pessoal, que são esses quadradinhos que você tem aqui em cima. Assim você consegue ver só o que você precisa. Vou te dar um exemplo. Vamos lá aqui filtrar por data do status atual. Clico nesse filtro e vamos selecionar só as datas mais antigas. Exemplo, junho. Limpei tudo, tá vendo? Ali em cima. Junho. E quero ver só os 6, 7, 8, 9, 10 e 15. Só os mais antigos. Ok. A tabela dessa forma filtra para mim, todas aquelas datas que eu selecionei, todos aqueles intervalos.
E aí eu consigo entender, nossa, mas por que tem um monte de coisa antiga? Por que não foi dado andamento? E aí dá para ver ó, que alguns foram perdidos, então realmente não faz sentido, né, continuar, às vezes, o atendimento. Porém, tem outros que ficaram no meio do caminho. Ó. Novo, negociação, em atendimento, por que não continua? Então, talvez eu precise continuar isso aqui, ó, agendar uma conversa, ou negociação aqui, ó, agendar fechamento, etc, etc. Então, dessa forma, pessoal, pelos filtros você consegue entender e filtrar só o que você precisa. Fica bem fácil de você acompanhar cada linha, cada cliente, cada ação, cada status dessa sua tabela. Agora, o que você vai fazer? Você vai clicar na tabela em qualquer lugar, só clica uma vez e vem aqui em cima no inserir e então tabela dinâmica. Clicou nessa opção, você simplesmente clica no OK e o Excel vai criar para você uma nova janela. Nessa nova janela é onde vamos colocar as análises que vão nos ajudar a ver. Do mesmo modo que eu fiz aqui o filtro, eu gostaria já de deixar esses filtros prontos lá na tabela dinâmica, porque é mais fácil. Ao invés de eu mesmo vir aqui no status e filtrar em atendimento, ok? Para ver tudo que está em atendimento, por que eu não consigo colocar isso lá na tabela dinâmica? Talvez fique mais fácil. Aí já bato o olho e já entendo, já crio um resumo visual para mim. Então, voltando lá na tabela dinâmica, aqui à esquerda temos ó, a tabela dinâmica e aqui à direita temos o que é chamado de campos da tabela dinâmica. E logo abaixo temos as áreas, os campos, filtros, colunas, valores e linhas. Basicamente, a gente pega uma informação aqui de cima, clica, segura e arrasta aqui para baixo. Então, vou te dar um exemplo. Eu vou pegar, por exemplo, cliente. Pego o cliente, clico seguro e arrasto aqui dentro das linhas. Assim, a tabela dinâmica vai me mostrar cada um dos clientes que eu tenho cadastrados lá na minha planilha. Linha por linha. Só que lembrando, pessoal, aqui está aparecendo todos os clientes. Para todos os status. Em andamento, em negociação, perdido, fechado, etc. Aqui está tudo. Depois a gente segmenta isso daqui, tá? Mas antes da gente fazer essa segmentação, vamos continuar. Qual outra informação talvez seja importante para você? Olha, na nossa tabela temos várias coisas. Eu acredito que saber o produto e serviço, no meu caso, é importante. Então, vou colocar produto e serviço, também valor estimado e talvez próxima ação. Não sei, eu acho que fica algo interessante de se fazer. Próxima ação ou data do status. Eu vou colocar, pessoal, a coluna E, F e H, que é a data, tá bom? Então, essas três colunas aqui, porque para mim são importantes. Vou voltar na minha tabela dinâmica e aqui eu vou colocar também, logo abaixo das linhas, produto e serviço, clique, seguro e arrasto. Também valor, clique, seguro e arrasto. E status, clique, seguro e... Não, status não, é data, né? Clique, seguro e arrasto a data. É isso aí. Agora, a minha tabela dinâmica... Opa, só cuidado com isso aqui, ó. Se você colocou várias informações lá na sua tabela, pode ser que o Excel quebre para você em meses, dias e datas. Eu vou remover tudo, vou deixar só as datas mesmo. Eu não quero ver o mês, não quero ver dia, quero ver só a data mesmo. Pronto. A tabela dinâmica vai ficar dessa forma. Ficou um pouco ruim de ver, não gostei. Ficou primeiro o nome do cliente, depois o serviço, o valor e a data. Não ficou muito bem organizado. Eu não sei, eu não gostei muito dessa forma que ficou. Então dá pra gente melhorar, às vezes, a visualização, tá bom? Como que a gente pode fazer isso? Você pode aqui em cima, em design, escolher um outro tipo de cor, um outro tipo de formatação que às vezes faz mais sentido para você. Nesse primeiro caso, nessa primeira informação, seguindo a lógica do nosso status, o primeiro status que eu tenho é novo. Então são clientes novos. Talvez eu possa deixar nesse caso uma cor um pouco mais light, digamos assim. Vou pegar aqui um cinza então. Vou pegar aqui ó, cinza. Pronto. E como que eu organizo para ficar melhor, mais bonito, mais visual isso daqui? Eu posso clicar em toda a coluna A para selecionar tudo. Página inicial. Organizar tudo ao meio, à esquerda. Organizar aqui ao meio também. E colocar todo mundo numa cor mais escura, como uma cor preta. Pronto. Só que lembrando, pessoal, que todas essas informações que estão aparecendo são referentes a todos os clientes. E eu não quero ver todos. Quero ver só os que são iguais a novo. E aí, como é que a gente resolve esse problema agora? Você clica na tabela dinâmica. E então, aqui à direita, você vai pegar o status, clica segura e coloca ele aqui dentro dos filtros. E então, nessa janelinha que vai aparecer aqui em cima para você, você vai trocar tudo e vai deixar apenas o novo selecionado. E clica no OK. Pronto. Agora você vai ver apenas os clientes novos aparecendo aqui nessa primeira parte. Agora podemos fazer a mesma coisa para todos os demais status que temos. Como que a gente resolve esse problema? Tem que fazer tudo de novo? Não, não precisa. Você vai selecionar tanto a primeira quanto a segunda coluna e então você pode copiar essas informações com o Ctrl C e depois colar com o Ctrl V. Ctrl C para copiar, clica na coluna do lado, Ctrl V. Copia, cola, copia, cola. Eu acredito que 4 resolve o meu problema. Vamos ver. O próximo status vai ser em atendimento, ok? O próximo vai ser
negociação, ok? O próximo vai ser fechado, ok? Opa, faltou mais um, copia e cola. E o próximo status vai ser perdido, ok? É isso aí, pessoal. Agora eu consigo ver, ó, em painéisinhos, cada tipo de status, cada filtro diferente. E se você achar que o espaçamento ficou muito grande, o que dá para você fazer, que dá para melhorar, que fica muito melhor é, ao invés de você deixar aqui escrito status, você usa o mesmo nome que está aqui do lado do filtro, até porque o filtro você não vai ficar mexendo. Então troca o status e coloca status novo ou novos atendimentos. Enter. Você pode colocar o nome que você quiser. E aí depois você organiza melhor essa escrita. Exemplo, dá para aumentar um pouco o tamanho. Aqui como é cinza, vamos seguir esse padrão. Vou deixar uma corzinha cinza no fundo. Uma letra cinza também. E essa coluna B, eu clico nela, botão direito e ocultar, para não ficar aparecendo. E dá até para diminuir um pouquinho o espaçamento dessa coluna com a outra, enfim. Mas agora é só continuar fazendo isso, tá, pessoal? Ajustando o nome de cada coluna, o nome que faz sentido. E além disso, você também pode trocar a cor de cada tabela dinâmica. Em atendimento, eu vou colocar uma corzinha amarela, por exemplo. Então, vou clicar nessa tabela dinâmica específica do em atendimento, venho aqui em design e vou pegar uma cor amarela, porque eu acho que faz mais sentido. Assim a gente vai criando status visuais, tabelas visuais, que vão ficando com layout bem bonito. Em atendimento. Enter. Posso, inclusive, aumentar bastante aqui o tamanho da fonte. Coloco ali também uma corzinha de fundo, etc, etc. Vou te mostrar como que vai ficar o resultado depois que a gente finalizar todos esses ajustes aqui. Depois que você finalizou o ajuste em cada tabelinha dinâmica, você pode aqui à direita fechar esse painel para você visualizar só as tabelas dinâmicas. E agora pronto, pessoal, ficou tudo finalizado. Agora você já consegue ver as informações de forma resumida. E aqui a gente tem essa linha 3, onde mostra ó, rótulo de linha. Nem precisamos ver essa informação, então também dá para ocultar essa linha aqui, ó, botão direito ocultar, pronto. Assim a gente fica apenas com o resuminho visual, ó, de cada cliente, do serviço que ele está fazendo, do valor e a última data deste cliente. E funciona muito bem, vou te mostrar um exemplo. Ó. Aqui eu vou acrescentar um cliente novo lá no final. Ó. Digamos que na data de hoje, eu vou colocar o cliente João Paulo, colocar aqui o telefone, pode ser igual, tudo igual. Vou colocar aqui o valor estimado, pedido de produtos, vou colocar outra coisa. Serviço especial. O valor vai ser 1.223,4,56. Enfim, colocar ali um número para a gente identificar depois. E vou colocar ele no status de perdido. Coloco aqui uma data que foi perdido. Próxima ação, observação, vou deixar vazio. Será que agora quando a gente voltar aqui na tabela dinâmica, aqui em perdidos já vai aparecer aquele João Paulo? E pessoal, não aparece aqui. Mas por quê? Porque a tabela dinâmica ela não atualiza automaticamente para você. Ixi, mas e agora, professor? Como é que eu resolvo esse problema? Bem simples. Você vai literalmente clicar em dados, atualizar tudo. Pronto, acabou. Ó, 3, 2, 1. Opa, olha lá no final. João Paulo, serviços especiais e o valor. E a data, perfeitamente. Funcionou. Então, sempre que você quiser a tabela dinâmica atualizada, você clica em atualizar tudo. Não precisa fazer isso toda hora, só se você quiser. Então, espero, pessoal, que esse vídeo possa te ajudar bastante de como fazer um CRM aqui no Excel de forma simples e objetiva para te ajudar no seu dia a dia a controlar os seus clientes, as etapas, a próxima etapa, o status atual e etc. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aqui nos comentários e eu te vejo amanhã. E lembrando, se quiser adquirir essa planilha, literalmente a planilha que eu fiz e estou te mostrando aqui, é só você clicar na descrição que eu vou deixar o link para você baixar, adquirir essa planilha aqui, tá bom? Obrigado, pessoal, e eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.